Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito. Ele é o nosso Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais uma oportunidade. Nós estamos por aqui ainda. Você aí, em qualquer lugar deste planeta Terra, que você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mas escreva aí, ajuda nós a propagar essa doutrina. Nós não somos uma igreja, nem uma religião, e nem casa espírita também. Nós somos um grupo ecumênico, o GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós pregamos a nova era, as boas novas de Jesus, que é o Evangelho. Pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo João. Nós sempre explicamos por que na luz da doutrina dos Espíritos. Nós não falamos que nós não somos nenhuma religião? O Espiritismo, a terceira revelação, não é religião. É filosofia, ciência e religiosidade. É estudo. E nós usamos essa doutrina porque, depois de estudarmos todas as outras, a única que não tem preconceito, que não tem separação, é a doutrina da terceira revelação. Que não é a doutrina de Kardec não, viu, minha irmã? Você que ouve os religiosos dizer doutrina de Kardec, não é, não, doutrina dos Espíritos. Assim como João Evangelista, que escreveu Evangelho segundo o Espiritismo, não é evangelho dele. Ele escreve que ele escreveu tudo que ouviu da boca de Jesus. Allan Kardec também não inventou a doutrina da terceira revelação. Ele escreveu o que os Espíritos passou para ele. O nosso grupo, Estudando Vida Além da Vida, é o que nós estamos estudando, o nosso grupo GK. Nós estamos estudando as obras de André Luiz, Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele tem 13 livros didáticos. Ele passa para nós a vida no mundo espiritual. Por isso nós estamos estudando o primeiro livro dessa edição, dessa coletânea de livros didáticos, que é O Nosso Lar. O Nosso Lar é uma cidade espiritual, é uma colônia espiritual. Não é a única no Brasil, não. No Brasil existe mais de 100. Entre colônia e pontos-socorro espirituais. Está na Bíblia? Está na Bíblia, sim. O último capítulo do Apocalipse fala-se da Nova Jerusalém que João viu descer do céu. Não subiu, não, ele viu descer. Lucas escreve
a colônia espiritual onde está o Lázaro e Abraão. É uma colônia espiritual. O nosso lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros de altitude. Não é o céu, não é o paraíso. Ela está na crosta da terra ainda. É uma cidade de transição. Nosso último capítulo, nós gravamos o capítulo 34. A Senhora dos Escravos. Falamos daquela senhora boazinha, né? Ela diz para André Luiz, olha, eu fui uma mulher caridosa. Até muitas das vezes eu pensei assim comigo, né? Que eu era muito boazinha. Eu tinha muita paciência com esses bandidos negro escravo. De vez em quando eu tinha que deixar algum deles morrer no tronco. De vez em quando eu tinha que separar a mãe do filho, né? Vender o filho, separar ele da mãe, a criança da mãe, para ela trabalhar direito. E a gente repreendia quem pisasse no terreiro, por segurança, né? No terreiro da Casa Grande. Mas isso é disciplina. Mas eu fui boazinha, eu sempre fui religiosa. Toda semana o padre Amâncio ia na nossa fazenda. Nós confessava esses pecados e ele nos nos livrava desse. Palavra difícil de falar, né? Mas ele nos livrava desses pecados, então nós ficávamos livres. Você compreende, meu? Lembra do estudo? Atrás, no capítulo anterior, que o irmão falou que os religiosos são contrabandistas espiritual. O padre Amâncio era um contrabandista. Percebe? A nossa irmã estava assim, olha, faça conta, 1888 foi que ela desencarnou. Agora André Luiz está no ano 1934 foi escrito o livro Nosso Lar. Conta quantos anos ela estava no umbral. Ela disse, eu fiquei lá por alguns tempos, porque eu deixei uma quantia na conta da igreja para quando eu morrer, ele rezar missa. Rezar missa é comprar o céu. Isso é estelionatário, meu irmão. Isso é crime. Vender uma coisa que não é sua. Você compreende? Então isso é contrabandear as coisas de Deus. Tenha cuidado. Você, irmão religioso, que vende a oração, vende a bênção como que fosse sua. E ela considerava boazinha. Agora, ela então, quando chegou lá, disse, eu acho que eles viram no testamento, que eu deixei no testamento, que tinha um dinheiro no banco. Aí, então, ele foi lá, rezou a missa, os anjos de Deus foram lá e nos libertou da escravidão, dos infernos, né? Aqueles demônios. Os anjos do céu eram os samaritanos. Então, depois daquela... A nossa irmã Narcisa viu que André Luiz tinha saído fora do foco. Então chegou, André, você esqueceu o que nós estamos fazendo aqui? Que o serviço era bastante. Tinha 39 espíritos para ser internado. Os samaritanos estavam ajudando eles, colocando cada um no seu devido lugar, com cuidado. Muitos doentes, 7 deles estavam completamente estagnados, adormecido como aqueles outros. Então, aqueles que foram colocados na ala 7. André Luiz percebeu que ele se desviou por um momento. O conselho que a nossa irmã Laura deu para ele, André, cuidado com a curiosidade, se concentra no trabalho. Então ele ficou envergonhado. Quando a irmã, então, chamou a enfermeira, mandou que levasse aquela nossa irmã, ela tentou começar a conversar com a nossa irmã Narcisa, a irmã Narcisa. Não, minha irmã, não há necessidade, não. Eu sei o que você passou. Agora, minha irmã, esqueça o passado. Agora,
agora você precisa de descansar. Você deve estar muito cansado com a viagem. Aí, então, André Luiz voltou a trabalhar. E quando ele estava trabalhando, de repente, um daqueles samaritanos chega para ele: André, você por aqui, André? Ele olhou, era Silveira. Quem era Silveira? Silveira, ele memorizou lá no passado, quando ele era jovem. Silveira tinha pedido emprestado um dinheiro para o pai de André Luiz. Mas ele não conseguiu pagar, porque sabe como é que é? Esses que emprestam esse dinheiro, é difícil a pessoa pagar. Os agiotas. O pai de André Luiz era um agiota. E aí então, lembra ele que ele era jovem quando uma senhora, a senhora de Silveira, veio à casa dele chorando, enxugando as lágrimas com lenço e pediu clemência para ele. Senhor, espere mais um tempo. Meu marido está de cama. Nós estamos gastando tudo com remédio e as crianças estão passando dificuldade. Então o pai de André Luiz foi irredutível, disse: minha senhora, negócio é negócio. Temos a promissória assinada. A promissória venceu. E pela lei, ele tem que ressarcir essa quantia. Mas ela disse: Senhor, mas o meu esposo está doente, dá um tempo. Aí ele disse: senhora, lembra de uma coisa? A senhora não sabe, mas eu, como negociante, eu sei. Tem pessoas que pior do que o seu marido, o Silveira. Tem pessoas em pior situação. Você não é pior do que os outros, não. Tudo dá-se um jeito. Aí, a minha mãe disse para ele: dá um tempo à nossa irmã, ajude ela. Ele então a repreendeu e disse: esse é negócio. Negócio é negócio. Não quis dar ouvido. Então aquela senhora, a mulher do Silveira, saiu chorando. Então o meu pai repreendeu a minha mãe asperamente. Disse: nunca se intrometa nos negócios do homem. Aquele negócio, né? Quem manda na casa é o machão. Mulher tem... falamos aí que a igreja diz que mulher não tem alma. Mulher só vê o mundo para procriar. Não podia interferir. E aquela mãe, André Luiz disse que a mãe dele estava completamente emocionada, os olhos cheios de lágrimas. E ele então, quando ele estava pensando nisso, volta no passado, o Silveira então abraçou ele. Daqui, meu amigo, um abraço. Que prazer ver você aqui, trabalhando, que bom. E aí, tem visitado o seu pai? Percebe, minha? Ele sabia que o pai dele estava no umbral. André Luiz então tentou falar alguma coisa, tentou se desculpar, mas a voz ficou embargada. Ele ficou completamente sem saber o que falar, atrapalhado. E então aí Silveira abraçou ele: veremos logo mais. E foi trabalhar. Ele então ficou por algum tempo, foi até Narcisa. Narcisa percebeu que ele estava acabrunhado. Disse: André, o que está acontecendo? Aí ele contou para ela sobre Silveira. Aí Narcisa disse para ele: mas você se desculpou com ele? Você pediu desculpa para ele? Não, minha irmã, não sai voz. Disse: André, aproveita. Ele ainda está trabalhando aí. Vai rapidamente. Peça desculpa para ele, abraça ele.
reconcilia com ele enquanto há tempo, porque o nosso irmão Silveira é muito ocupado. Talvez vai demorar muito tempo, ou talvez você nunca mais encontre ele por aqui, porque ele está sempre trabalhando, sempre. Então, André Luiz, depende de você, André Luiz. Essas coisas, quem tem que se decidir é você. Mas eu aconselho, não perca a oportunidade de reconciliar, porque às vezes temos uma oportunidade só na vida. Aí André Luiz procurou Silveira. Quando achou ele, chegou Silveira e abraçou. Desculpa, me desculpa eu não poder ter ajudado você naquele dia. Perdoa, meu pai. Aí Silveira disse, André, se preocupa com isso não. Às vezes, nós pensamos que os nossos algoz, os nossos obsessores são nossos inimigos, são nossos maiores inimigos. O seu pai foi um exemplo para mim. Depois de algum dia que eu fui tomado todos os meus bens, eu tive que voltar de novo para a minha terra. Voltando para a minha terra, nós começamos uma nova vida. A esposa, os filhos começaram a trabalhar. Aí nós conquistamos, nós unimos a família. Quando nós tínhamos esse patrimônio, os meus filhos tinham o que eles quisessem, a regalia que eles queriam. Mas eu não sabia o lar docilar, não conhecia o amor fraternal, não conhecia Deus, não conhecia essa luz que nós servimos. Por causa desse desencontro, através do seu pai, nós encontramos a verdade e fomos libertos. Portanto, não se preocupa. Então Silveira farfalhou nos seus cabelos, né? Fez uns... Eu disse, André, esqueça. O passado passou. Esqueça. Volta a viver novamente. Percebe, minha irmã? Esta mensagem para você, minha irmã, para você, meu irmão, que talvez tenha a consciência pesada com algo errado que você fez no passado. Lembra da palavra de Francisco Cândido Xavier. Ele dizia, o passado não tem como consertar o passado. O passado passou. Já que nós não podemos consertar o passado, então nós devemos se preocupar em construir um final feliz. Meu irmão, minha irmã, se você conheceu essa verdade hoje, se através dessa mensagem deu um estalinho na sua cabeça, lembra, começa a viver hoje. Nós temos aí na internet Canal dos Deficientes Físicos do GK. 7 passos para a vida melhor. É um estudo. Se você está com essa dificuldade, vai lá e assista esses 7 passos. O que é o homem? Para você saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui. O que é Deus? Para você não ficar confundido com aquele Deus da Bíblia, que não é Deus, é o Deus da igreja. Para você saber o que é Jesus, não é esse Jesus que foi embora há 3.000 anos e não voltou até o dia de hoje, não. E quando voltar vai desfazer tudo o que ele pregou. O amor, o perdão, a paciência e a humildade, porque este Jesus foi criado pela igreja, é a cabeça do homem. Jesus é de amor, nada existe fora deste amor. Você vai
assistir o quarto, o que é espírito, você vai saber quem é você, de onde você veio, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Quinto passo, o que é Satanás? Esta figura que a igreja criou para nos amedrontar, para nos chantagear, porque ele é o capitão do mato, ele é o senhorzinho da igreja, porque ele ameaça com terrorismo. Os seguidores da igreja, da religião, não servem a Deus por amor, não servem por medo, por temor de Satanás. Sexto passo, o que é a verdade? Você vai saber que a verdade não é a religião, não é a igreja, não é a Bíblia. Tem um pastor aí de Goiás que tem um estudo na internet que 5 coisas que ele não crê no espiritismo. E ele fala que diz, não creio no espiritismo porque ele prega que a Bíblia não é a verdade. Meu irmão, se você pensa isso também, lembra de uma coisa, não é o espiritismo que fala isso, é Jesus. Capítulo 1 de João, versículo 19. Capítulo 8 de João. Capítulo 14. Capítulo 18. Vai lá. Jesus testifica que ele é a verdade, não a Bíblia, não a igreja, não a política, porque nós testificamos e provamos que na história da humanidade, nunca a igreja, a religião, a política trouxe paz e unificou a humanidade. E eles não vão conseguir. Sabe por que não conseguirão? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos. São preconceituosos. A igreja é a fonte do preconceito. Ele se acha mais do que o Criador. Por isso, meu irmão, tenha cuidado. Leia João 10. Jesus testificando que ele é a única porta das ovelhas. A outra porta é de ladrão e salteador. Veja na internet, no rádio, na televisão, provando isso. É como os políticos. Eles não nos dão nada para nós, eles tiram o que é nosso. Nunca na história do mundo eles conseguiram e não vão conseguir. Porque só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Porque o preconceito ele separa em vez de unir. O Senhor Jesus nos orientou. Reino dividido não subsistirá. Portanto, meu irmão religioso, tenha cuidado. Você está em cima do muro. Sai de cima do muro. Aceita Jesus. Segue o Evangelho. Segue o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o único. E não nos faltará. Ele é o caminho, na verdade e na vida. Lá em 15 de João, ele disse, ninguém vai a Deus, a não ser através desses ensinamentos. Ele falava do Evangelho, ele não fala de igreja nem de Bíblia. Tenha cuidado. Porque no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no final do 3º milênio, João escreve que ele viu todas as igrejas com a porta fechada. Inclusive a sua vai estar com a porta fechada. Então, meu irmão, Jesus te ama. Nós também te amamos muito. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador desse grupo. Convido a você a estudar conosco. Saudações, paz, luz e liberdade, hoje, sempre e eternamente. Jesus te ama, nós também te amamos muito.